Então, vamos nesse momento, buscando uma conexão com a espiritualidade benfeitora, com os amigos espirituais da USE, com as equipes ligadas ao departamento da família, com a equipe espiritual ligada à Meimei, essa querida companheira está sempre presente quando buscamos o entendimento da família, da criança, do jovem. Se conosco e mais essa tarde, Jesus, que o seu amor possa enternecer nossos corações, para que a luz da ternura, a luz da verdade a respeito da vida espiritual, aquilo que nos orienta para seguirmos em busca ao homem de bem que habita em todos nós, esteja presente nessa tarde, possa envolver a Deus, a querida amiga que hoje se disponibilizou a estar conosco presente, e que possa ampliar nossos sentimentos, nossas percepções, para que a luz do conhecimento em prol do trabalho no bem seja uma verdade. Graças a Deus. Obrigada. Nós estamos, juntamente com o Departamento da Infância, algumas reuniões refletindo acerca do tema, né? Suicídio, junto à infância, ao jovem e à família. Nós tivemos a reflexão de alguns colegas e hoje nós temos a grata alegria de termos conosco a Deusa, que tem experiência para tratar com relação ao luto, né? E desse momento e as repercussões, muitas das vezes, diante de uma atitude dessa no seio da família, repercussões dentro do âmbito familiar e igualmente no entorno com os amigos e toda essa questão. Então, Deusa querida, por favor, nós gostaríamos de ver as suas considerações preliminares e depois a gente abre para as questões dos que tiverem qualquer pergunta. Obrigada. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Eu quero agradecer pela oportunidade, não é? Dizer que é sempre um momento para que a gente troque experiências, aprenda juntos, né? A nossa querida Júlia, se fazendo presente, nos honra muito, porque é uma irmã que já tem aí uma longa estrada, uma longa experiência no meio espírita, no movimento espírita, e a gente acaba aprendendo com a humildade dela, porque ela está sentada na plateia, para mim é também um grande aprendizado. Quero abraçar a cada um de vocês e dizer que estamos juntos aí aprendendo sempre. E agradecer muito pela oportunidade, porque nós estamos vivendo aí momentos bem desafiadores. Todas as vibrações dessa minha fala de hoje, todas as energias que vocês estarão emanando, eu quero envolver o Lorenzo Pierucci, que se suicidou na quarta-feira. Ele tem 18 anos, eu estou acompanhando os pais, e o Lorenzo é um bom menino, e ele seja acolhido pela equipe de Maria de Nazaré. Eu até brinquei hoje, né? Falei para o meu filho que eu estou de azul para me conectar com Maria, né? Com o manto azul de Maria. E eu ganhei da minha
da minha paciente um colarzinho que tem Nossa Senhora Aparecida, né? Aí eu coloquei, mas foi sem intenção, depois foi que eu me toquei, né? Então estejamos aí todos envolvidos na falange de Maria de Nazaré, que socorre esses nossos irmãos que porventura venham a cometer o suicídio. Gente, é muito importante a gente lembrar, lá do livro Obras Póstumas, quando tem um texto bem interessante chamado Regeneração da Humanidade. Naquele texto, os espíritos apontam para o final dos tempos, apontam que, dependendo da nossa conduta, se nós continuássemos em linguagem mais jovial, pisando na bola, a gente teria todo esse quadro que a gente consegue, que a gente está presenciando hoje. Lá naquele texto, os espíritos são precisos. E uma das informações que eles colocam lá, por exemplo, é que nós teríamos crianças de 10 anos se suicidando. Eles colocam idade. E é o que a gente está vendo. Ultimamente, a gente está vendo um grande número, o suicídio aumentando, e a gente vendo nessa leva de irmãos sem um norte, muita criança e muito adolescente. Então, nós somos espíritas e eu acho que nós precisamos bater nessa tecla. Todas as vezes que eu vou falar desse assunto, eu fico batendo nessa tecla. Não existe criança. Nós precisamos entender isso, gente. Nós precisamos. As pessoas falam assim, ai meu Deus, era uma criança. Gente, vamos lembrar do Manolo dizendo, se liga, não existe criança. A criança, o espírito que chega nas nossas casas, através do ventre de alguém, é um espírito que está num corpo frágil, aparentemente frágil. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7, pergunta 330 a 343. A gente precisa lembrar disso. Não existe criança. Então, este espírito que reencarna e que, porventura, desenvolve uma tendência suicida, então a gente precisa lembrar que não é uma criança, é um espírito, ele está vindo, ele traz uma bagagem. E se ele traz uma bagagem que, por alguma razão, é reforçada no convívio familiar, então nós teremos muito para conversar, não é? Muito para conversar. Então, vamos pensar isso. É um espírito que reencarna, segundo André Luiz, em Missionários da Luz, capítulo 12, ele estará de 0 aos 7 embotado do ponto de vista espiritual para o pai e a mãe desta vida colocarem os valores. Então, vejam, a epigenética, que é a nova biologia, defende que de 0 aos 10 anos, a criança está vibrando em ondas tetas. As ondas que prevalecem no eletroencefalograma são ondas tetas. O que significa isso? 95% do tempo, a criança de 0 a 10, ela está hipnotizável. O que significa isso? Papai, mamãe, vovôs e vovós falando coisas e se comportando de determinada maneira, que tipo de mensagem esse espírito está gravando?
O que ele vai entender sobre a vida? O que é viver? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para que trabalhar? Para que estudar? Para quê? Por que eu nasci numa determinada família? Por que eu sou de um determinado jeito? Por que eu sou pobre? Porque tudo isso está sendo condicionado a partir no convívio com os pais durante os 10 primeiros anos de vida. Então, nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar patinando, entende? E não vamos colaborar. A gente precisa entender isso. Na hora que a gente entende isso, a gente vai ficar atento, como disse Jesus, vigiar os nossos comportamentos, vigiar as nossas atitudes, não é? Então, vejam, Dr. Neuri Botega, que é o maior estudioso em suicídio no Brasil, catedrático da Unicamp, ele nos ensina que entre os que se suicidam existe um alto índice de desesperança. Por que uma pessoa se desespera? Porque ela está com medo, porque ela está insegura, porque ela, de repente, não tem uma religião, e se não tem religião, não tem Deus. Não tem problema você não ter religião, mas alguma ideia de Deus tem que ser passada para você, porque senão você fica distanciado do sentido da vida. Nós que temos Deus, nós que temos a doutrina, que é uma coluna de sustentação para as nossas vidas, em alguns momentos nós nos desesperamos. Imagine quem não tem, né? Então, veja, por que alguém ficaria desesperado? Alguém que tem celular, vai para a Disney todo ano, mora numa casa bonita, come bem, os pais têm bens materiais. Por que ele teria desesperança, não é? O que está sendo passado para ele no sentido moral, no sentido espiritual? Eu estou atendendo uma família que o avô é milionário, a filha foi criada para ter um filho que fosse o herdeiro, o administrador do patrimônio do avô. E a filha teve um filho, só que o filho é autista. Então, o vô está renegando o neto, porque ele queria um neto perfeito. E a moça está muito mal, está buscando ajuda, justamente porque ela não pôde dar o herdeiro que vai administrar os bens materiais. Imaginem a carga espiritual que esse espírito está recebendo. Entende? Então, vejam, nós atendemos adolescentes que estão programados para não ver sentido na vida. Se coloque no lugar de um adolescente, por exemplo, que o pai chega em casa na sexta-feira falando: sextou, ainda bem, não aguento mais trabalhar, vou mandar matar quem inventou trabalho. E o filho tem que estudar para o vestibular
e tem que passar no vestibular. E aí, quando o filho questiona, por que eu tenho que estudar? Porque você tem que ter uma profissão. E para que eu tenho uma profissão? Para eu trabalhar. Mas você diz que trabalhar é horrível, que trabalhar não é legal. Como é que é isso na minha vida? Entende? Então, os nossos pais são os nossos referenciais. O meu pai é meu referencial masculino. A minha mãe é meu referencial feminino. É com a minha mãe que eu vou introjetar o que é ser mulher. Para que serve uma mulher no mundo? Como que uma mulher deve se comportar? É com o meu pai que eu vou entender como é que é ser homem. O que um homem deve fazer, como que um homem deve se comportar. Então, nós precisamos nos colocar no lugar desses espíritos que estão chegando, entender o que nós estamos entregando para eles em termos de vida. O que é vida? Vida, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vida é toda experiência digna da imortalidade. O que você está dando para o seu filho? Tudo que você está dando para o seu filho é efêmero. É efêmero. Então, ele não está sendo alimentado para viver. Aliás, ele não está sendo nutrido. Você está alimentando, que é diferente, né? Nutrir é nutrir a alma. Entende? Então, na hora que ele vive um momento de revés, ele perde o chão. Porque ele não tem sustentação moral e espiritual. Então, é isso que a gente precisa pensar para a gente poder ajudar essa pessoa. Quem quer se matar, ela não quer morrer. Ela quer cessar a angústia que ela sente. Então, se nós quisermos ajudar qualquer pessoa a não cogitar de se matar, a gente precisa ajudá-la a entender a vida. Lá na pergunta 957 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta quais as consequências do suicídio. E os espíritos respondem: cada caso é um caso. Olha só, cada caso é um caso. Nós temos espíritas até hoje, preso no livro da Ivone Pereira, memórias de um suicida. Um suicida. Nós temos espíritas até hoje falando de Vale dos Suicidas, de um monte de coisa, e todo mundo apavorado, e aí quando alguém se mata, a família vem atrás da gente para tentar entender, porque o filho está no vale, porque não sei o quê, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Cada caso é um caso. E aí os espíritos dizem assim: porém, em todos os casos, tem uma questão que é comum, que é igual para todos. E qual é? A pessoa que vai se suicidar, ela vai descobrir que a vida não cessa. Então, gente, a melhor informação que a gente pode dar para alguém que está pensando em se matar, a melhor informação é essa: fulano, ninguém morre. Se você está sofrendo agora, você só vai sair da carne. Então, o que você está sentindo, você vai continuar sentindo. Não tem a ver que você vai para algum lugar. É importante a gente falar isso, gente. Você só vai sair do corpo e você vai continuar sentindo. A vida não cessa. Você recebeu um quantum libidinal, que é o fluido vital, para você viver 70 anos. Você
fez a vida cessar, a vida biológica, você provocou a cessação da vida biológica, ok. Você corre o risco de ficar preso ao corpo por causa do fluido vital que não se esgotou, entende? Mas o mais importante é você entender que você não morre. Então, o sofrimento que você está tendo vai continuar, porque você não vai morrer. E pior, aqui você está sofrendo, mas você está podendo interagir. Se você desencarnar, você vai continuar sofrendo e não vai poder interagir, não vai poder, as pessoas não vão estar vendo você, vai ser complicado, é isso. Então, essa é a informação que a gente tem que dar, entende? Cada caso é um caso e que a vida vai continuar. E que o sofrimento não é que ele vai para algum lugar sofrer, ele vai continuar sofrendo porque ele não morreu. Como que a gente pode fazer para prevenir? A gente precisa se informar para a gente ajudar a pessoa. O que ela vai fazer com essa informação, gente? A gente precisa lembrar, ela é um espírito. Ela é um espírito. Então, o que ela vai fazer com essa informação tem a ver com demandas dela. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, os espíritos dizem que os pais devem se debruçar a estudar tendências e pendores. E que se depois que os pais fizerem absolutamente tudo que esteja ao seu alcance, o espírito tomar outro rumo, os pais vão se lamentar porque amam, mas vão ficar com a consciência tranquila que fizeram tudo que estava ao seu alcance. Então, veja, alto índice de desesperança. O que a gente pode fazer? Desde criança, a gente oferecer um ambiente de esperança, um ambiente que faça sentido à vida, não é? Quanto mais religiosidade, menos suicídio. Isso é um registro, é uma estatística, tá, gente? Então, vejam, independente de religião, nós precisamos de espiritualidade. Nós precisamos que alguém nos ensine. Eu atendo em UTIs pacientes desencarnando praticamente todo dia. Eu já atendi pacientes de 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, 70 anos, que agarra meu braço, dizendo que está com medo de morrer. E quando eu falo para ele, vamos falar com Deus, vamos fazer uma oração, a pessoa fala que não sabe orar, porque nunca ninguém ensinou a ele reverenciar uma sabedoria maior. Entendeu? Então, assim, se você não tem essa sementinha, como que você vai ter esperança? Quem se mata tem uma agressividade para matar. Isso está registrado nos artigos do Dr. Neuri Botega. Quem se mata tem uma agressividade para matar. Então, olha só, se a gente lembrar que ali tem um espírito que de 0 aos 10 anos, ele foi educado numa família
vamos imaginar que esse espírito, ele tenha sido criado experimentando muito sentimento de impotência. Tudo que ele quer, o pai fala, não vai ter porque eu não quero, porque eu sou seu pai, quem manda aqui sou eu. Vamos imaginar. Então, ele vai, em vários momentos, odiar pontualmente o pai. E esse ódio, mas não pode odiar, é o pai dele. Claro que pode, você pode. E ele não é seu pai, ele é um espírito que está seu pai. Entende? Então, nós precisamos pensar, né, no tipo de criação, que tipo de vivência esse espírito experimentou, e por isso ele tem essa agressividade contida. Ele tem uma agressividade para matar, que ele investe nele mesmo, e aí por isso ele se mata. Existe muitas crenças. A pessoa que foi criada para ser forte. Gente, não existe ninguém forte. E nem existe ninguém fraco. Existem pessoas. Toda pessoa vai ter dia que vai estar mais forte e vai ter dia que vai estar mais fragilizada. Se na hora que você estiver fragilizado, alguém ficar martelando na sua cabeça que você tem que ser forte, não está ajudando você. Não está ajudando você. Então, uma pessoa que foi criada para ser forte, ela não consegue lidar com os momentos de fragilidade. E aí, ela não busca ajuda. Ela pode querer se matar, sim. Isso não tem a ver com ter religião, com ser espírita, com ser católico. Não tem. Eu não sei se vocês sabem, nós espíritas precisamos estudar mais. O médium que recebia o espírito Erasto se suicidou. Allan Kardec ficou passado quando aconteceu isso. Então, vejam, mesmo você sendo espírita e tendo todo o conhecimento, se você não aprendeu a lidar com seus sentimentos, se você aprendeu a negar seus sentimentos, você pode sim, num momento de fragilidade, se matar. Então, tudo isso a gente precisa pensar, porque a gente está passando para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Então, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar nas crenças. Todos nós temos crenças. Toda crença é má. Por quê? Porque não é verdade. Toda crença é destrutiva. Por quê? Porque não é verdade. A única verdade absoluta do universo é Deus. A única. Todo o resto são possibilidades. Então, quando você, por exemplo, coloca na sua cabeça que alguém, para dar certo na vida, só se a pessoa trabalhar muito, isso é uma crença. Isso não é verdade. Tem muita gente que não está se matando de trabalhar e está bem. E tá vivendo. Então, isso é uma crença. Então, eu atendo pessoas com a crença de que é um derrotado. Eu não fiz faculdade, então eu sou um derrotado. O meu pai sempre falou, não sei o quê, entendeu? Então, a gente precisa pensar isso. Que tipo de crença a gente está passando para os filhos? As nossas meninas que ouvem a mãe repetir que mulher nasceu para sofrer, gente, isso não é verdade. Isso é uma crença. Ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para evoluir, para sermos melhores e para sermos felizes.
Isso é uma crença. Então, a pessoa cresce alimentando crença que é destrutiva. Na minha vida, nada vem fácil. Gente, isso é uma crença. Tem um monte de gente que as coisas vêm fáceis, de forma leve, e tá tudo bem. Então, a gente está incutindo na cabeça do espírito que está num corpo que adolesce, muito medo do que está por vir. O que é adolescer? É deixar de ser criança para ser adulto. Quais são as questões que pululam a mente de quem adolesce? A principal delas é assim, ó. Eu vou ser adulto. O que é ser adulto? É ser igual ao meu pai? E aí? Como é que é seu pai? Ser adulto é ser igual à minha mãe? E aí? É ser igual à minha avó? Na questão do potencial suicida, o que a gente observa? Que muita gente tem identificação psicológica, ou seja, alguém significativo da família, na idade que ela tem, se matou. Aí o adolescente fica associando. Se o meu avô se matou, então eu também vou me matar? Entende? Nós precisamos ajudar a criança e o adolescente a ser senhor dos seus pensamentos. Por quê? Porque pensamento é tudo. A cada 24 horas, nós produzimos cerca de 70 mil pensamentos. Desses 70 mil pensamentos, 95% nós já pensamos ontem, semana passada, mês passado, ano passado. Então, o que acontece? Nós criamos uma rede neural viciada. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele é o transdutor da nossa mente. Então, se nós estamos construindo pensamentos derrotistas, nós criamos um vício, uma dependência de toda essa química cerebral que o nosso cérebro vai produzir cada vez que a gente está pensando nessas coisas. E o que isso tem a ver com suicídio? Tem a ver que a gente, criando essa rede neural, a gente fica dependente. Por exemplo, uma pessoa que reclama, ela precisa reclamar porque o corpo dela pede a química da reclamação. E aí ela produz um campo eletromagnético de vitimização, de medo, de insegurança. E a lei é de ressonância. O que vai acontecer? Ela vai atrair situações condizentes com o campo que ela produziu. Que mais que ela vai atrair? Ela vai atrair espíritos desencarnados e encarnados que estejam na sintonia do campo dela. Então, tudo isso vai colaborar para que ela venha a querer se matar, a querer pôr um fim nisso, né? Eu vou fechar minha fala dando algumas diquinhas para os familiares. A primeira, jamais desafiar uma pessoa que tem potencial suicida. Ah, quem quer se matar não avisa. Você está falando de se matar, então se mata mesmo. Jamais faça isso. Por quê? Porque existe um potencial de ambivalência. Ao mesmo tempo que ela fala que quer, ela não quer. Mas se ela estiver num momento de fragilidade, ela pode, entre aspas, aceitar o seu desafio e vir a se matar.
A outra dica é, mesmo você fazendo tudo, entre aspas, certinho, alguns vão se suicidar. Isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com uma demanda do espírito. O que você tem que guardar no seu coração é que você fez a sua parte. Você precisa colocar na sua cabeça que você tem limites. Toda vez que você vai ajudar alguém, seja ele quem for, lembre disso. Você tem limites. Você não vai conseguir salvar se você imagina ultrapassar esse limite. Porque aquele espírito pode ter demandas que não têm a ver com você. É muito importante que a gente entenda isso. E lidando com crianças e adolescentes, vamos lembrar que eles não são crianças, que não são adolescentes. São espíritos que estão sob a nossa tutela e que estão o tempo todo antenados com os nossos exemplos. O que nós falamos e principalmente o que nós fazemos. Eles estão muito atentos com a questão da nossa coerência. Então, vamos ficar ligados nisso, que é para que eles cresçam adotando um sentido para a vida. Quem cresce inseguro, com medo, ouvindo os pais falar que mundo é esse, aonde que isso vai dar, esse mundo é maravilhoso, gente. Esse mundo está tudo bem. Não tem nada fora do lugar. Quem está fora do lugar somos nós. Então, a gente parar com essas falas. Ai, meu Deus, eu não vejo mais jornal, porque só tem desgraça. Né? Então, assim, o mundo está maravilhoso. Nós estamos fora do prumo e nós precisamos encontrar a nossa verdade, fazer o nosso melhor, nos afastarmos cada vez mais da hipocrisia para podermos ajudar os espíritos que estão chegando. As avós, muito cuidado, porque os avós falam, eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais é estragar. Ninguém nasce e se torna vô e vó de ninguém para estragar. Então, fique atento, porque esse espírito, ele é também tarefa sua. Ah, mas eu só sou vó. Você é vó e em todos os momentos que ele estiver interagindo com você, você é responsável por aquilo que você está passando para ele, que vai fazer parte da bagagem dele enquanto espírito imortal. Eu atendo crianças que chegam no consultório e falam assim, esse fim de semana a gente vai passar na casa da minha avó e lá é mó chato. Por que é chato? Porque minha avó não deixa a gente falar palavrão. Aí eu falo assim, nossa, que vó bacana essa, hein? Essa vó é bacana. Porque você pode falar palavrão. Você pode. Quantos palavrões você quiser. Mas você precisa aprender que a sua boca, você ganhou do Papai do Céu para você contribuir para um mundo melhor. Então, toda vez que você for falar, você pensa se você está usando a sua boca para ajudar o mundo a ser melhor. Se você não tiver, melhor você não falar, né? Você já viu que tem gente muda? Então, essa avó está pegando pesado, mas está pegando legal. Tudo bem, a intenção é ótima. Então, gente, é por aí que nós devemos, que eu entendo a partir da minha experiência, que nós devemos caminhar. Nós temos aí uns 15 minutinhos
vamos abrir para a gente interagir, porque eu vou precisar sair às 4h30. Perfeito, obrigada, Deusa. Muito importante as suas considerações. E a gente abre aí, pessoal, se tiver alguma pergunta, se tiver condições, pode abrir o microfone, ou se não, colocar no chat que a gente passa para a Deusa. Mas, Deusa, nós sabemos, e isso foi muito importante, porque dá um estímulo ao nosso trabalho com relação à religiosidade, né, a trazer a esperança para a vida, tanto dos jovens quanto das crianças, e a começar conosco, né, com relação ao trabalho que fazemos. Porém, mesmo assim, como foi dito, ainda tem e haverá espíritos que se guiarão por este caminho. Uma vez que isso acontece dentro de um grupo de amizade ou familiar, como nós podemos tratar com essas questões, ajudando na tristeza que fica em torno deste momento, e isso tanto para os amigos, né, e causa um impacto que muitas das vezes pode gerar também consequências similares, né, até alguns sigam por esse caminho, inclusive também na família, tanto o que nós poderíamos contribuir dentro do nosso trabalho, dentro da nossa postura como espíritas? Nunca esconder, precisa falar, precisa conversar. E nós que somos espíritas, nós temos o dever de falar sobre aquilo que nós acreditamos. O que o outro vai fazer com isso é problema do outro. Então, a melhor ajuda que a gente pode dar para quem se suicidou não é ficar falando e mostrando e perguntando como é que foi, como é que ele se matou. Não, a melhor ajuda é você conversar com o espírito que se suicidou. Mesmo que você não o conhecesse, pega a foto e conversa, esclarece, fala para ele o que aconteceu, por que ele está se vendo, para ele aceitar ajuda, esclarecer o espírito que desencarnou. E os espíritos que ficaram, validar a tristeza, não é? A doutrina, ela é maravilhosa, mas ela não nos imuniza. Então, é para chorar, é para ficar triste, é para viver o luto. Nós estamos na dimensão humana e tudo que nós sentimos faz parte da dimensão humana. Todo luto negado vai se tornar doença. Então, não é para esconder, é para conversar. Tá com medo, tá sentindo falta, tá se sentindo inseguro, tá com vontade de chorar, vem cá. Vamos nos abraçar, vamos ficar juntos. Eu também choro, eu também tenho medo, eu também fico inseguro e eu também quero respostas. Maravilha, muito obrigada. Espera aí, fechei meu microfone. Nós sabemos, né, que a idade cronológica do espírito não significa exatamente a idade que o espírito tem, não é? Essas nossas reuniões, elas têm por objetivo capacitar os trabalhadores da área da infância, da área da família, a realmente acolher, né, as famílias, os seres que chegam ali no centro espírita com determinadas dificuldades, mais especificamente aqui sobre o assunto que nós estamos tratando, que é o luto, e o luto em si já é difícil para a pessoa assimilar, não é? Então, e a gente tem que abrir espaço para a gente falar de luto nas casas espíritas, conversar. Por quê, gente? Porque luto não tem a ver com morte. Luto tem a ver com perda. Toda vez que você está vivendo uma perda, você entra no processo de luto. Sim. As pessoas evitam.
Quando eu falo, gente, vamos marcar palestra, vamos falar de luto. Ah, não, Deusa, fala de uma coisinha melhor, entendeu? Então, luto não tem a ver com morte, gente. Luto tem a ver com perda. Perda. Toda vez que você perde alguma coisa, pessoa, qualquer perda, você vai entrar no processo de luto. E quanto mais for significativo o objeto perdido, entendendo que em ciências objeto pode ser pessoa, Sim. Quanto mais significativo, mais difícil para você. Exatamente. Então, é dentro desse contexto que eu quero fazer a pergunta, assim, como é que nós, enquanto trabalhadores, né, da área da infância, da família, devemos orientar e acolher aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, não importa, ele perdeu um ente da família e ainda numa condição assim de suicídio, que é mais difícil ainda de assimilar, né? Então, como é que nós podemos ou devemos orientar no sentido assim de aconchegar mesmo, de acolher? Jamais dizer seja forte, jamais dizer que isso vai passar, acolher incondicionalmente. Chico Xavier, quando as mães em desespero o procuravam, por várias vezes, ele abraçava a mãe e chorava junto. Isso. Eu atendo toda semana gente espírita que está fazendo uma força danada para disfarçar, porque a família fica cobrando que seja forte porque é espírita. Entendeu? Sim. Então, a primeira coisa, acolha. Abrace a pessoa, se você se emocionar junto, não tem problema, vai ser ótimo, porque ela vai entender que você também é uma pessoa como ela, isso vai ser muito bom, entende? Padre Marcelo Rossi, quando ele teve a depressão, ele disse que tinha vergonha de buscar ajuda, e ele disse que tinha vergonha de falar em público que ele estava com depressão, porque ele achava que todos os fiéis iriam debandar da igreja. Quando ele começou a fazer a terapia, a psicóloga convenceu ele que ele poderia se surpreender. E ele se surpreendeu, porque no dia que ele disse que ele tinha depressão, a igreja encheu, todo mundo se identificou, foi maravilhoso que ele pôde se aproximar do seu público. Então, você não é presidente da Casa Espírita, você é uma pessoa. Você está nesse cargo de presidência, entendeu? Vai ser maravilhoso que você abrace o seu assistido. Vai ser maravilhoso que você abrace aquela pessoa que está chegando, que não entende, que não sabe, que não estudou nada da doutrina. Vai ser maravilhoso que você abrace, que você compartilhe da porção humana dela. Valide o sentimento dela, valide. O que é validar? É você legitimar, é você dizer, minha irmã, a sua dor deve ser muito grande, eu nem imagino. Valide, deixa ela falar da dor dela, entende? Chore, chorar é uma das possibilidades de você extravasar o seu sentimento. Chore, entende? E vamos conversar com seu ente querido. Vamos esclarecê-lo e vamos rogar a espiritualidade que o socorra. Não é? É isso mesmo. O Vanderlei Oliveira, gente, ele tem um blog, e no blog dele, todo mês de setembro, ele coloca lá psicografias para as mães, para os pais que perderam seus filhos. Num ano aí qualquer, bem antes da pandemia, eu vi um depoimento de uma mãe do Rio de Janeiro maravilhoso. Se depois vocês puderem pesquisar, ela se chama Totolina. O depoimento dela é incrível, porque o filho dela se suicidou, ela era espírita e ela tinha certeza que o filho tinha ido para o Vale dos Suicidas. E ela se jogou por cima do corpo do filho
e gritou para Maria de Nazaré que socorresse o filho dela, que não deixasse ele ir para o vale, e gritou muitas vezes. 15 dias depois, gente, 15 dias depois, o moço veio através de uma psicografia, dizendo para ela: mãe, para de falar que eu fui para o vale. Você esqueceu que você pediu para Maria de Nazaré me socorrer? Então, eu não estou em vale nenhum, mãe. Então, gente, vamos ajudar, esclarecer, lembrar que cada caso é um caso e lembrar que a vida continua. E lembrar que a gente pode ajudar esse espírito esclarecendo. Pega a foto da pessoa, conversa com a pessoa, explica, esclarece. Isso vai ajudar. Maravilhoso. Alguém gostaria de perguntar alguma outra coisa? Cleusa, você ia falar alguma coisa? Não, é só assim, dentro dessa orientação da deusa, essa orientação da foto, de conversarmos, né, com o espírito suicida, é para o grupo de trabalhadores. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Podemos dar essa orientação qualquer para um pessoa, pai, uma mãe, leigos, em meio ali àquela dor, aquele sofrimento. Diga para ela, seu filho não morreu, ninguém morre, e ele precisa ser esclarecido para ele aceitar ajuda, para ele ficar bem, e em breve a senhora, de repente, sonhar com ele, receber algum sinal de que ele está bem. Ok. Deus, é só para concluir, o jovem ou a criança, né, que de repente toma essa atitude, ela não está plenamente em posse, eu quero dizer 100%, não é mesmo? Do entendimento. Sim, tem um livro maravilhoso chamado Acidente da Razão. Nós divulgamos esse livro na FEAL, lá nos programas da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. O livro se chama Acidente da Razão, o médium é o Newton Stuck e o espírito que orienta é o Gabriel. Os casos que são apresentados ali são maravilhosos e vão ajudar bastante nesse entendimento. Acidente da razão. Por que é um acidente da razão? Porque ninguém que toma essa decisão está em plena razão. A pessoa está embotada. E fora a questão do embotamento, ela pode não estar sozinha. Tem um coro ali de espíritos obsessores que podem estar fortalecendo a ideia de que ela tem que se matar, entende? Sendo assim, também há uma necessidade da realização de trabalhos tanto para o público, como a criança e jovens desesperançados, que a gente possa até abrir espaço dentro da casa espírita, mas também em termos de tratamento espiritual, nós podemos fazer isso também nesse âmbito. Lógico, nós temos que fazer, né? A gente tem que caminhar junto. É uma equipe, né? Igual no hospital. Lá na UTI, ninguém faz nada sozinho. Tem o médico, tem a enfermeira, tem a TO, tem a psicóloga, entende? Então, a mesma coisa. Tratamento médico não dispensa o tratamento espiritual, então tem que fazer desobsessão. Na verdade, né, gente, a gente tem que colocar Deus desde cedo, independente de religião. Então, na hora que, porventura, surgir um revés, o espírito ele vai ter ferramentas para lidar com isso, né? Perfeito. E encontrando na casa espírita, né, essa condição de
de sustentação, de esclarecimento, né? E apoio dentro da nossa possibilidade. Olha, a melhor orientação, uma das, né? Porque são tantas, mas uma das melhores orientações que a gente pode dar para qualquer pessoa, mas principalmente para uma criança, nunca negue o sentimento da criança, do adolescente. Mãe, eu tô com ódio do fulano. Nunca diga para ele assim, que é isso? Tire isso do seu coração. Não, gente. Não tem como tirar. Você tem que ajudá-lo a validar um sentimento. Você nunca odiou. Entendeu? Você tem que dizer para ele, filho, eu sei como que é isso. Todos nós podemos odiar alguém em determinado momento. Mas o que nós vamos fazer com isso? Aí sim, gente, tô com vontade de matar fulano. Aí você fala, pelo amor de Deus, não pense isso. Não! Chama a pessoa e fala, vem aqui. Eu também, em algum momento, eu já tive vontade de matar alguém. Graças a Deus eu não matei. E sabe por que eu não matei? Porque eu comecei a pensar, o que levou aquela pessoa a fazer aquilo? Por que aquela pessoa estava me beliscando? Por que aquela pessoa estava me chutando? Aquela pessoa descobriu que é adotado, aquela pessoa descobriu que a avó morreu, o pai daquela pessoa está desempregado, entende, gente? É isso. A gente tem que ajudar a criatura a lidar com o sentimento. Meu filho, semana passada, foi para Gramado, sofreu um acidente, caiu da escada, teve que fazer uma cirurgia, ele está imobilizado, e eu, conversando por vídeo com ele, né, e ele disse assim, mãe, tem hora que me dá uma raiva muito grande. E eu falei para ele, filho, é assim, você está com raiva do que aconteceu, você está se sentindo impotente, você continua a sua terapia, conversa tudo isso que você está sentindo com o seu terapeuta, para você ir elaborando isso um dia de cada vez. E aí ele falou assim, mãe, eu pus a fotinha de Jesus aqui do meu lado. Aí eu falei, que ótimo, então uma hora você fica com raiva, outra hora você vira para Jesus, pergunta para ele o que você pode aprender com isso e vamos que vamos, né? Então é isso, gente, eu peço desculpas, eu vou ter que sair, eu tenho que ir lá dar um abraço na minha afilhada e voltar, porque eu tenho uma live de noite lá para o Rio de Janeiro. Um beijo no coração de cada um, espero ter ajudado de alguma maneira, e se Deus quiser, em breve nos encontraremos aí pelas veredas do movimento. Deusa, oi. Só quero te dizer, né, que suas palavras, suas orientações foram muito bacanas. Eu acho que valeu muito, viu? Gosto muito de ouvir você. De vez em quando você não sabe, mas eu te ouço lá na Rádio Boa Nova. Que bom. Obrigada. Tá bom, querida. Tchau, muito gente. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada, Deusa. Obrigada, até a próxima. Tchau, Deusa, gratidão. Tchau, muito obrigada, gratidão. Muito bem. Já saiu, né? Saiu. Então. Muito bem. Bom, ela é bem ponderada, né? Ela é bem, assim, tranquila. Ela trata de assuntos difíceis de uma forma mais fácil, né? Dona Júlia, com muita, eu quero dizer, com muito embasamento, né? Porque ela, pela própria vivência, né? Apresenta a fala corroborada com a própria vida, né? Isso, é uma pessoa muito bacana. Olá, Marco Antônio. Agora pegarmos essas orientações, né? E trabalharmos dentro da orientação de Jesus, do Evangelho, para levarmos, né, o consolo, o conforto às famílias, aos jovens, às crianças, né?
que estão aí, que vêm nos procurar na Casa Espírita, compreender, entender todas essas orientações que ela nos deu, refletir, não é, sobre a questão da evocação. Acho que essa é uma questão, assim, bastante importante e que, de repente, até cabe nós trazermos como tema aqui para as nossas reuniões, para nós, assim, aprendermos a lidar um pouco mais com essa situação, não é? Mediante as próprias orientações da doutrina, ali da codificação, não é? Que nós possamos, assim, melhor trabalhar esse aspecto que foi falado e que eu acho que é muito interessante, muito importante, e é um aspecto bem delicado, não é? Nós, não contestando, mas como reflexão, nós orientarmos, por exemplo, uma mãe, um pai, alguém que está em desespero, não é? E que desconhece a própria condição, essa própria condição de intercâmbio, né? A estar evocando, enfim, justamente naquele momento que está bem fragilizado. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que até nós poderíamos, né, mais para frente aí, trazer como tema para as nossas reuniões, como tema de reflexão, para nós melhor nos prepararmos, né, para essas condições. Fala, Maria Cristina. Boa tarde. Olha, só de ter ouvido dela, não seja forte, para não falar para a pessoa que ela tem que ser forte. Gente, a autenticidade do sentimento, né? Como isso é importante, porque quando eu ouvi isso uma vez, eu pensei, nossa, mas como eu vou ser forte? Eu não consigo ser. E ela veio desmistificar algumas coisas, né? Que às vezes a gente, na tentativa de querer ajudar o outro, acaba falando, né? E que é autêntico, né? O sentimento é uma coisa que não tem como não sentir, né? Não tem como apagar, né? Para mim isso foi o máximo, assim, foi muito bom ter ouvido, muito bom mesmo. Vou pegar para mim e levar para a vida. Porque o sentimento é de cada um, né? E a gente quer que o outro sinta o que a gente sente, ou o que a gente não sente. É empatia, né? Vezes... É empatia, né? Isso. Muitas vezes a gente também não consegue, a gente fala que também não consegue, né? Exatamente. E eu acho que é um pouco do equilíbrio, né? Graças a Deus nós temos a doutrina espírita que vem nos esclarecer muitas questões. E aí nós, muitas das vezes, vamos de um lado para o outro. Antes, deixávamos o sentimento, as emoções tomar conta. Aí a gente passa para a razão. Aí faz de uma forma também radical, até encontrar o equilíbrio, né, que é com a leveza, com o entendimento, apoiado, sim, na razão, no conhecimento das coisas, né. E lembrando que nós, como Departamento da Infância, nós trabalhamos juntamente com o Departamento da Infância da Estadual, que também compomos. Todo setembro nós temos um encontro que trata dessa questão, e atendendo aos diversos públicos, desde a criança, ao jovem, à família, ao expositor. Ele acontece em setembro, depois a gente vai liberar a divulgação, e também a gente conta com os colaboradores, aqueles que querem participar da organização, né, do encaminhamento, também podem se inscrever e construir este momento conosco. Fica aí o convite, né, e também o convite de replicar dentro dos seus órgãos, nas suas localidades, fazer eventos menores, mas também, e pode apoiar, né, na organização também, para poder replicar dentro do âmbito da sua localidade.
e fazer com que esse assunto seja movimentado em todas as épocas, né? É reservado o setembro, né, que é o Setembro Amarelo, mas como a Deusa falou bem, tanto o luto quanto esses outros temas, eles devem estar constantes nas nossas palestras públicas e trabalhando dentro das nossas propostas, né? É isso mesmo. Alguém teria mais alguma observação, alguma reflexão? Eu só vim dar boa tarde, viu, Cleuzinha? Só vim dar boa tarde aí. Você pode ficando aí que você vai fazer a prece. Não vai ficar só no boa tarde, não. De castigo. Fala, Maria Denilce. Eu gostaria de saber se vai ficar gravada a live. A live vai ficar gravada. Certo. No YouTube? Depois nós vamos ver como que, se a gente vai divulgar no YouTube. Vamos falar aí com o nosso DJ, o Edmar. Provavelmente vai ficar no grupo, né? Vai ser passado nos grupos, né? A gravação, o link, né, da gravação. Seja no grupo. Sim. Fica atenta aí, Maria Deus, tá bom? Ok, obrigado. Obrigada, nós que agradecemos. Tudo bem, então, Julinha? Alguma outra consideração? Eu acho que, na verdade, eu não sabia se era um grupo da família, da estadual, junto com a regional, que eram, né, dos órgãos, participantes dos órgãos. Mas como eu conheço a Deusa e também o tema bastante interessante, né, eu gosto de estar sempre me atualizando com pessoas especializadas no assunto, né? Então, e também porque eu gosto da equipe aqui, viu? Olha, Júlia, nós, assim, ficamos extremamente felizes, eu posso falar por mim, né? Obrigada. Mesmo porque nós estamos todos juntos e misturados aqui. Sim, é verdade. Equipe do Departamento da Família, Ângela, Cleusa, Adilson, não é? Ângela, Cleusa, regional, estadual, ou estadual e regional. É uma bagunça, né, Cleuzinha, isso aí, né? Nós estamos juntos e misturados. Equipe da infância, tá tudo junto e misturado, regional e estadual. E é bacana, então, esse... Então, a Josi representa a Distrital Jabaquara, Departamento de Família. Isso, ela é assídua aqui na nossa reunião, não é? Uhum. Então, o legal é esse prestígio, né? A sua presença aqui hoje nos prestigiando foi assim, fantástica. E não estou jogando confete, que eu não sou disso. Regina. É uma alegria mesmo, uma satisfação, tá bom? Que bom, que bacana. Todos estarão agradeço. Sábado que vem, lá no nosso encontro. Já fizeram a inscrição bonitinho, direitinho? Sábado que vem a gente aguarda todos lá para nos encontrarmos, né, pessoalmente, dar um abraço e conversarmos sobre sobre as outras áreas. Estamos todos juntos e misturados, mas é parte de um todo, né? Isso. Para a gente poder abarcar todos aí, a gente faz o convite novamente para a semana que vem, então, aqueles que não fizeram a inscrição, que a gente possa se ver. A minha alegria de estar aqui nessa sala muito especial, com tantos que eu admiro muito, e tirando bastante aprendizado aí da fala da Deusa, a gente segue no trabalho. Estamos dentro da infância, quanto à família, para qualquer demanda, necessidade, entre em contato com a gente busca, né, colaborar e crescer aí para os trabalhos necessários. Obrigada, Deus, obrigada a Ângela, ao Marco, a todos, o Edmar, que também nos ajudou aí. Esse Deusa foi eu, porque a Deusa já saiu. E a Deusa ficou aqui no registro, ela recebeu no carinho. Tá bom. Marquinhos, você faz o encerramento para nós, por favor? Posso fazer. Gratidão a todos que estiveram conosco, gratidão a todos que estão entrando lá no grupo de WhatsApp da família. Vamos formar aí uma grande equipe, se Deus quiser, e Ele quer.
Com certeza. Peço desculpas aí por ter entrado agora, estava na minha casa espírita fazendo meu trabalho lá, né? Mas ainda assim que eu saí, já corri para cá, para essa sala, para poder ainda pegar as últimas, né, instantes, né? Que eu tenho certeza que foi maravilhoso. Agradeço a Val por ter aí assumido essa responsabilidade em nome do Departamento da Infância, de todos que estiverem, tanto da infância como da família. E um agradecimento especial a Júlia e o Edmar, que estiverem conosco, né, prestigiando esse nosso trabalho. Muito obrigado, Júlia. Obrigado, Edmar. Regina, foi um prazer. Então, gente, vamos então nesse instante, com os corações eternecidos de muita alegria, muita informação que recebemos essa tarde, muitas bênçãos. E, querido mestre, queridos amigos espirituais, muito, muito obrigado por essa oportunidade. Que possamos estar cientes cada vez mais do nosso compromisso nessa jornada maravilhosa que se chama vida, e que possamos torná-la sempre uma luz em nome do Mestre, e que essa luz possa cada vez iluminar aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Que possamos ser dignos da tua mensagem, que possamos ser dignos da mensagem que Kardec nos deixou, para que possamos cada vez mais iluminar cada ponto em nosso planeta maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Um grande abraço. Obrigada, pessoal. queridos. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, abraço a todos. Tchau, Julinha querida. Tchau. Um beijo, viu? Tchau, beijo tchau. a todos, Tchau, tá? gente. Final de semana. Tá. Tchau. Final de semana.